Herodes o Grande e uma figura histórica que desperta tanto fascínio quanto controvérsia. Conhecido por sua trajetória sangrenta, ele também foi um governante que deixou marcas profundas na Judéia entre os anos 37 e 4 a.C. Sua fama de tirano mau e exagerada, para garantir o poder, eliminou rivais dentro da própria família, incluindo 3 de seus filhos, uma esposa e um cunhado. Além disso, vivia em constante paranoia, convencido de que conspiradores ameaçavam seu trono. No entanto, seu legado não se resume à violência. Herodes foi um grande construtor responsável por obras monumentais, como a fundação da cidade portuária de Cesareia Marítima, a reconstrução e ampliação do segundo templo de Jerusalém e a fortificação de Massada. Sua morte, ocorrida em meio a dores atrozes por uma doença desconhecida, ainda gera debates entre historiadores, especialmente sobre a autenticidade de uma tumba descoberta em 2007, que poderia ser a sua ponto. A vida de Herodes está profundamente ligada a passagens bíblicas, o que o tornou uma figura conhecida no mundo de língua espanhola. Mas quem foi esse homem? Além do retrato de um governante cruel, vamos explorar sua trajetória, desde suas origens até seu reinado conturbado. Herodes nasceu por volta do ano 72 a.C., o reino de Idumeia, ao sul da Judéia. Seu pai, Antípatro, era um militar de alta patente no exército de Hyrcano II, enquanto sua mãe, Ciprus, descendia de uma princesa árabe na bateia de Petra. Embora tivesse raízes árabes, Herodes foi criado como judeu graças à influência cultural judaica de sua mãe. O historiador grego Estrabão, contemporâneo de Herodes, afirmava que os idumeus eram um povo de origem árabe na bateia que habitava o oeste da Judeia e, com o tempo, se misturou aos judeus, adotando seus costumes. Estudiosos modernos corroboram essa visão, destacando que Herodes tinha ascendência árabe tanto pelo lado paterno quanto materno. A ascensão de Herodes ao poder teve início graças às conexões políticas de seu pai. Antípatro cultivou uma relação próxima com Júlio César, que, ao se tornar ditador, confiou a ele a administração dos assuntos públicos na Judéia. Em 47 a.C., Herodes foi nomeado governador da Galileia, enquanto seu irmão Fazael assumiu o mesmo cargo em Jerusalém. Nesse período, Herodes garantiu que os judeus pagassem seus tributos a Roma e combateu grupos de bandidos que assolavam a região. Sua habilidade chamou a atenção de Sexto César, governador romano da Síria, que o promoveu a general de Samaria e Cilicia, ampliando significativamente seu poder e influência. Embora contasse com o apoio incondicional de Roma, o Sinédrio, tribunal judaico composto por líderes religiosos, condenava sua brutalidade. A grande virada em sua carreira ocorreu em 41 a.C., quando o líder romano Marco Antônio nomeou Herodes e seu irmão Fazael como tetrarcas, com a missão de apoiar Hyrcano II, sumo sacerdote e governante asmoneu da Judéia. No ano seguinte, Antígono, sobrinho de Hyrcano II, alilou-se aos partos e atacou seu tio, obrigando Herodes a buscar ajuda em Roma. Para sua surpresa, o Senado romano não apenas apoiou sua causa, mas o proclamou rei da Judéia. Ao retornar, Herodes não tinha a intenção de restaurar Hyrcano II ao trono, mas sim de conquistá-lo para si. Para legitimar seu poder diante dos judeus, casou-se com Mariane, neta de Hyrcano II, mesmo já sendo casado com Doris. Como gesto simbólico, exilou sua primeira esposa e o filho do casal, o futuro Antípatro e, com o apoio de Marco Antônio e do governador da Síria, Herodes conquistou Jerusalém em 37 a.C., assumindo o controle absoluto da Judeia com o título de Basileus ou Rei. Esse momento marcou o fim da dinastia Asmoneia e o início da dinastia Herodiana, leal a Roma. Embora se apresentasse publicamente como judeu e alguns o reconhecessem como tal, sua conduta questionável e seu estilo de vida afastaram os judeus mais observantes. Seu reinado representou uma ruptura na história da Judeia, que até então era governada por reis asmoneus autônomos desde 144 a.C. A região havia se tornado um estado cliente de Roma em 63 a.C., após a intervenção de Pompeu. Logo após ser confirmado como rei, Herodes enfrentou duas grandes ameaças. A primeira veio de Alexandra, mãe de sua esposa Mariane, que desejava restaurar o poder da família asmoneia. No mesmo ano, 37 a.C., Marco Antônio se casou com Cleopatra e Alexandra pediu à rainha egípcia que intercedesse para que seu filho, Aristobulo III, fosse nomeado sumo sacerdote. Cleopatra convenceu Marco Antônio a receber Alexandra e Aristobulo, mas Herodes, temendo que o jovem pudesse ser proclamado rei, decidiu eliminá-lo. Enquanto isso, em Roma, a rivalidade entre Marco Antônio e Otaviano
futuro imperador Augusto, se intensificava. Herodes, cuja coroa dependia do apoio romano, viu-se obrigado a escolher um lado e optou por Antônio. Quando este foi derrotado por Otaviano, a posical de Herodes ficou comprometida. No entanto, o rei judeu conseguiu convencer Otaviano de sua importância estratégica, destacando o papel da Judéia como rota de acesso às riquezas da Síria e do Egito e sua capacidade de proteger as fronteiras com lealdade. Otaviano, em tal, manteve Herodes no trono, embora com algumas restrições em suas relações com outros reinos. Durante seu governo, Herodes foi descrito por fontes históricas como um governante despótico e cruel. Mantinha uma guarda pessoal de 2.000 soldados e usava uma polícia política para vigiar a população e punir opositores. Qualquer protesto ou crítica era reprimido com violência. Apesar disso, seu reinado ficou marcado por grandiosos projetos de construção. Entre suas obras mais notáveis está a reconstrução e ampliação do segundo Templo de Jerusalém, que passou a ser conhecido como Templo de Herodes. Ele também expandiu o Monte do Templo e realizou outras obras de infraestrutura que transformaram a Judéia. Um de seus projetos mais ambiciosos foi justamente a ampliação do segundo Templo. Herodes esperava, com essa iniciativa, conquistar o apoio dos judeus, que viam o templo como centro de sua fé e identidade. No entanto, sua reputação de tirano e suas medidas impopulares tornaram essa tarefa difícil. Mesmo assim, suas realizações arquitetônicas deixaram um legado duradouro, demonstrando sua habilidade como governante, apesar de suas falhas e controvérsias, muitos dos quais jamais aceitaram plenamente sua legitimidade como governante judeu. Ainda assim, descobertas arqueológicas recentes indicam que estruturas icônicas atribuídas a Herodes, como os imponentes muros do Monte do Templo e a grandiosa escadaria conhecida como Arco de Robinson, provavelmente foram concluídas apenas 2 décadas após sua morte, durante o reinado de seu bisneto, Herodes Agripa II. O templo reconstruído por Herodes resistiu até o ano 70 da Era Comum, quando foi destruído pelos romanos durante a repressão à Grande Revolta Judaica. De toda aquela magnificência, restaram apenas 4 muros, entre eles o famoso Muro das Lamentações. Outra de suas obras mais audaciosas foi a construção do Porto de Cesareia Marítima, erguido com a mais avançada tecnologia romana de cimento hidráulico. A cidade, fundada entre 22 e 9 AC na planície de Sharon, às margens do Mediterrâneo, tornou-se a capital administrativa da Judéia e um dos principais centros intelectuais da região. Hoje, suas ruínas compõem um parque nacional israelense. Herodes batizou a cidade em homenagem ao imperador Augusto e o porto recebeu o nome de Sebastos, uma adaptação grega do título latino Augustus. Quando finalizado, Sebastos era o maior porto artificial do Mediterrâneo Oriental, rivalizando em importância com o de Alexandria e consolidando-se como um eixo vital do comércio marítimo. Para garantir sua segurança pessoal e a de sua família, Herodes também fortaleceu a fortaleza de Massada, no deserto da Judéia. O local, uma meseta isolada com vistas espetaculares para o Mar Morto e o Vale do Jordão, já era estratégico, mas o rei transformou em um refúgio inexpugnável. Massada servia tanto como retiro real quanto como símbolo de poder, abrigando palácios luxuosos e armazéns bem abastecidos. Séculos depois, a fortaleza entraria para a história como palco do trágico suicídio coletivo de rebeldes judeus, que preferiram a morte a se renderem aos romanos em 73 DC. Entre suas construções mais emblemáticas está o Herodil, um complexo palaciano fortaleza erguido entre 23 e 20 AC a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Único projeto batizado com seu próprio nome, o Herodil era dividido em 2 secões. A superior, no topo de uma colina artificial, abrigava os aposentos reais e jardins suspensos, enquanto a inferior concentrava dependências administrativas e serviços. A uma altitude de 758 metros, o local oferecia uma vista panorâmica dos arredores, reforçando sua função tanto como símbolo de poder quanto como refúgio estratégico. Herodes também restaurou Alexandrion, uma fortaleza construída pelos asmoneus no século IAC no Vale do Jordão, entre Jerico e a atual Beit Shean. Nomeada em homenagem ao rei asmoneu Alexandre Janeu, a estrutura foi reformada para servir como prisão política e mausoléu real. Foi ali que Herodes mandou executar sua esposa Mariamne e sua sogra Alexandra, além de enterrar seus filhos Alexandre e Aristobulo, vítimas de suas intrigas palacianas. O Alexandrion foi arrasado pelos romanos durante a revolta judaica de 66-73 DC. Outra fortaleza reconstruída por Herodes foi Maquironte, originalmente erguida por Alexandre Janeu no ano 90 AC como posto avancado contra invasores do leste. Destruída por Pompeu em 57 AC, foi reerguida pelo rei 17 anos depois como base militar para proteger as fronteiras orientais da Judéia. Localizada em uma montanha de difícil acesso, Maquironte ganhou muralhas de 100 metros de comprimento,
torres de vigilância de 27 metros de altura e um palácio central, tornando-se uma das fortalezas mais imponentes da região. Herodes também deixou sua marca em Hebrom, onde ergueu um monumento sobre a suposta tumba dos patriarcas, a caverna de Macpela. Segundo a tradição, o local foi adquirido por Abraão como sepultura para sua família, tornando-se sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. O edifício, construído por Herodes, com suas paredes de pedra maciça e a única estrutura herodiana do período helenístico judaico que sobreviveu intacta até os dias de hoje. Em Mamre, outro sítio sagrado próximo a Hebrom, Herodes mandou construir um centro de culto no local onde, segundo a tradição, Abraão teria armado sua tenda. Embora a localização exata de Mamre tenha sido debatida ao longo dos séculos, com candidatos como Kirbet Nimra e Ramatiel Kalil, o rei optou por desenvolver o sítio de Kirbet Nimra, transformando-o em um espaço de peregrinação dedicado ao patriarca. Para atrair a população paga da região, Herodes ampliou e fortificou Sebaste, antiga capital do reino de Israel destruída pelos assírios no século 8 AC. Renomeada em homenagem a Augusto Sebastos, em grego, a cidade tornou-se um centro de culto imperial, onde Herodes enterrou 2 de seus filhos, Alexandre e Aristobulo. A estratégia visava consolidar sua aliança com Roma e integrar as elites locais ao novo sistema político. Todas essas construções, porém, não eram movidas apenas por generosidade ou visão estratégica. Herodes explorava cada projeto em benefício próprio. Suas fortalezas serviam de refúgio em tempos de crise, enquanto portos como o de Sebastos garantiam lucros com o monopólio do comércio marítimo. Além disso, ele arrendou as minas de cobre de Chipre ao imperador Augusto, demonstrando como suas obras, por mais grandiosas que fossem, estavam sempre atreladas a interesses econômicos e políticos. Herodes também empregou 1000 sacerdotes como pedreiros e carpinteiros, assegurando que suas obras respeitassem as leis religiosas judaicas. Entre as iniciativas que beneficiaram a população, destacou-se a construção de um sistema de abastecimento de água para Jerusalém, um projeto que, embora necessário, foi financiado por impostos pesados. Os tributos, como os chamados número 10 e número 8, representavam um fardo esmagador para os habitantes da Judéia, embora a fundação de cidades, a ampliação de templos, fortalezas e palácios gerassem empregos e estimulassem a economia, essas obras exigiam recursos vultosos, obtidos à custa da exploração de seus súditos. Apesar de seus esforços para se adequar às tradições judaicas, Herodes nem sempre demonstrou sensibilidade cultural. O historiador Flávio Joséfo relata em Antiguidades Judaicas que o rei introduziu formas estrangeiras de entretenimento em Jerusalém, como espetáculos de gladiadores, e mandou instalar uma guia dourada, símbolo romano, à entrada do templo, ato que muitos interpretaram como uma afronta filocal. Sua vida familiar foi marcada por intrigas e tragédias. Herodes executou seu filho primogênito Antipatro II, fruto de seu primeiro casamento com Doris. Após exilá-la junto com o filho para se casar com Mariane e por conveniência política, o rei acabou reconvocando Antipatro II. Anos depois, porém, o jovem foi acusado de conspirar contra o pai e condenado à morte em 4 AC. Segundo o escritor Macrobio, o imperador Augusto teria comentado, ao saber da execução, e preferível ser o porco de Herodes do que seu filho, em referência à proibição judaica de comer carne suína. Segundo o casamento de Herodes com Mariane, também chamada Mariane, das Asmoneias, foi igualmente conturbado. A união, celebrada em 37 AC, buscava legitimar seu reinado perante o povo judeu. Mariane era uma mulher de notável beleza, e Herodes vivia atormentado pelo ciúme, temendo que ela o traísse. Juntos, tiveram 4 filhos, os varões Alexandre e Aristobulo IV, e as mulheres Salampsio e Cipro. Como descendente da dinastia Asmoneia, que Herodes havia deposto, Mariane era vista como uma ameaça constante. Em 29 AC, o rei ordenou seu assassinato, acusando-a de conspiração. Os filhos de Mariane também não escaparam do destino trágico. Alexandre, nascido em 35 AC, Aristobulo IV, 4 anos mais novo, foram estrangulados em 7 AC sob a acusação de planejar a morte do pai. Herodes via nos herdeiros asmoneus uma ameaça à sua autoridade, e sua paranoia o levou a eliminar até mesmo aqueles que carregavam o sangue da dinastia que ele próprio havia destruído. Sua terceira esposa, Mariane II, filha do sumo sacerdote Simão Boeto, também se tornou alvo de suspeitas. Herodes, encantado com sua beleza, resistiu à tentação de abusar dela, optando por desposá-la para evitar escândalos.
No entanto, Mariane II foi acusada de participar de um complô ao lado de Antípatro II e, embora tenha sido poupada da morte, foi repudiada. Seu filho, Herodes II, foi excluído da linha sucessoria, marcando mais um capítulo de desconfiança e violência na família real. A história de Herodes também se entrelaca com figuras bíblicas. Salome, filha de sua sobrinha Herodias com Herodes II, tornou-se conhecida pelo episódio em que, instigada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista como recompensa por sua dança. O profeta havia condenado publicamente o casamento de Herodes Antipas, meio-irmão de Herodes II, com Herodias, considerada uma união imoral. Esse episódio, narrado nos evangelhos, reforçou a imagem de Herodes como um governante cruel e manipulável. Outro episódio controverso atribuído a Herodes e a chamada matança dos inocentes. Segundo o evangelho de Mateus, após o nascimento de Jesus, magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando pelo rei dos judeus recém-nascido. Temendo um rival, Herodes teria ordenado a execução de todas as crianças menores de 2 anos em Belém. No entanto, a maioria dos estudiosos considera esse relato um recurso literário, sem comprovação histórica. Fontes não bíblicas, como os escritos de Flávio Josefo e do historiador Nicolau de Damasco, que conheceu Herodes pessoalmente, não mencionam o evento. Alguns pesquisadores não descartam a possibilidade de uma execução limitada, mas ressaltam que, se ocorreu, não teria chamado atenção suficiente para ser registrada fora dos textos evangélicos. Ao longo de sua vida, Herodes casou-se 10 vezes. Sua quarta esposa, Maltace, uma samaritana, deu-lhe os filhos Herodes Antipas e Herodes Arquelau, além da filha Olímpia. Antipas, que governou a Galiléia e Pereia, e uma figura central nos evangelhos, associado à morte de João Batista e ao julgamento de Jesus. Com Cleopatra de Jerusalém, sua quinta esposa, Herodes teve 2 filhos, Filipe, o tetrarca, e outro chamado Herodes, sobre o qual pouco se sabe. Ele também se uniu a Palas, Fedra Apis e a uma prima e uma sobrinha cujos nomes não foram registrados. Herodes morreu de uma doença degenerativa e dolorosa, conhecida como mal de Herodes. Não há consenso sobre a data exata de sua morte, com fontes apontando os anos 5, 4 ou 1 AC ou até mesmo o ano 1 DC. Seu falecimento ocorreu em Jerico, mas a causa exata permanece incerta. Especula-se que sofria de uma infecção crônica, possivelmente gonorreia em estágio avançado. O médico Jean Hirschman, da Universidade de Washington, analisou os sintomas descritos e sugeriu que a doença poderia ter evoluído para uma gangrena ou outras complicações fatais. Nos registros históricos, os sintomas descritos, incluindo a putrefação dos órgãos genitais, também são compatíveis com uma doença renal crônica, agravada por uma rara infecção genital conhecida como gangrena de Fournier. Essa condição, extremamente dolorosa e de rápida progressão, poderia explicar o quadro degenerativo que levou à morte do monarca. Augusto, o imperador romano, respeitou as disposições testamentárias de Herodes, que determinavam a divisão de seu reino entre seus filhos após sua morte. Assim, o território foi repartido entre Herodes Antipas, Herodes Arquelau e Herodes Filipe II. Antipas governou a Galiléia e a Pereia por mais de 4 décadas, até ser deposto e exilado no ano 39 DC. Arquelau, por sua vez, tornou-se etnarca da Judéia, Samaria e Idumeia, mas seu governo foi marcado por instabilidade e violência. Devido à sua incompetência, Augusto destituiu no ano 6 DC, transformando a região em uma província romana diretamente administrada por um procurador. Herodes Filipe II, também chamado de Filipe, o tetrarca, recebeu a porcal nordeste do reino paterno, governando até sua morte em 34 DC. Segundo o historiador Flávio Josefo, o corpo de Herodes foi transportado por cerca de 35 km 200 estadios até Herodion, onde havia ordenado ser sepultado. A descrição do funeral e impressionante, o cortejo fúnebre atravessou uma paisagem devastada, com árvores frutíferas derrubadas, muros demolidos e o terreno nivelado desde o Monte Scopus até os monumentos adjacentes à chamada Piscina da Serpente. Josefo relata que a cerimônia foi acompanhada de grande pompa, refletindo o poder e a influência do rei mesmo após sua morte. Em 2007, um anúncio arqueológico reacendeu o debate sobre o local de descanso final de Herodes. No dia 7 de maio daquele ano, uma equipe liderada pelo professor Ehud Netzer, da Universidade Hebraica de Jerusalém, divulgou a descoberta de sua suposta tumba no Herodion. O sítio correspondia à descrição de Josefo, situado em uma areia plana no topo da colina, acima dos túneis e da piscina mencionados nos textos antigos. Embora tenham encontrado um sarcófago de pedra ricamente decorado, porém quebrado, nenhum resto humano foi localizado.
deixando dúvidas sobre a identificação definitiva do local. A autenticidade da tumba, no entanto, foi questionada em 2013 por arqueólogos como Benjamin Arubas e Joseph Patridge. Segundo eles, o sepulcro encontrado seria modesto demais para um monarca que ergueu construções monumentais como o próprio Herodion e o segundo Templo de Jerusalém. Além disso, outros detalhes estruturais não condiziam com o que se esperaria de um túmulo real. Nezer, que faleceu em 2010, defendia a descoberta a fim e seu sucessor nas escaracóis, Coiporate, manteve a mesma posição. Herodes, o Grande, permanece uma figura histórica controversa. Para alguns, foi um governante visionário responsável por obras arquitetônicas grandiosas que marcaram a Judéia. Para outros, foi um tirano cruel, cuja paranoia e violência deixaram um legado de opressão. Independentemente da perspectiva, seu reinado representou um período de transição entre o domínio dos asmoneus e a dominação romana direta, moldando o cenário político e religioso da região. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com amigos e familiares que também se interessam por história. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Siga-nos também nas redes sociais, cujos links estão na descrição abaixo. Afinal, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.